Abra sua Bíblia lá então, Eclesiastes capítulo 2. Hoje nós vamos expor do capítulo 2, do verso 18 ao verso 26. Eu continuo ainda com a versão Nova Revista e Atualizada, talvez ela vai diferir um pouco da sua tradução, mas não se preocupe. Eclesiastes capítulo 2, o verso de número 18 ao verso de número 26. Eu vou ler a palavra do Senhor, por favor, você acompanhe a leitura do texto. Eclesiastes capítulo 2, do verso 18 ao verso 26, assim a palavra do Senhor nos diz: Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a sua ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa, isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as coisas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. E correr atrás do vento. Vamos pedir ao Senhor mais uma vez que o Senhor nos oriente nessa noite. Senhor, o texto foi lido, nós cantamos, nós expressamos a nossa adoração a Ti e rogamos para que nesse momento o Senhor comunique a nós a verdade do Senhor. Fale com a gente. Nós colocamos os nossos corações, as nossas mentes na presença do Senhor. Ilumine os nossos corações para que possamos entender a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos pelo pregador, pelo Salomão que escreveu esse texto. Oramos em Cristo. Amém. Se você como a maioria das pessoas, você gasta parte significativa do seu tempo e da sua semana fazendo coisas relacionadas ao seu emprego, ao seu trabalho. Seja o seu trabalho formal, seja o seu trabalho informal. Certamente você não gasta muito tempo no seu trabalho, mas também gasta muito tempo pensando a respeito do seu trabalho. Roberto Carlos talvez vai poder nos explicar melhor como bater metas semanais, como bater as metas mensais, anuais. Você que trabalha aí com um empresário, ou como um corretor de imóveis, como corretor de seguros, etc., você talvez esteja se perguntando assim: ok, como eu vou aumentar o meu leque de clientes? Se você é um autônomo, como eu posso alcançar novos clientes? Como que eu posso produzir mais? Eu estou agora com uma autônoma lá em casa e eu sei como é que é isso. Como que eu posso produzir mais? Sendo profissional, sendo mãe, sendo esposa e etc. e tal. Como que nós podemos fazer tudo isso? Então perceba, nós gastamos não apenas parte da nossa semana, do tempo semanal, em nosso trabalho, mas nós gastamos parte do nosso tempo e energia pensando a respeito do nosso trabalho. No entanto, pode ser também que pelo menos alguns dos nossos pensamentos a respeito do trabalho não seja apenas acerca das transações, mas a respeito também do sentido daquilo que você faz. Talvez você não gaste seu tempo pensando muito nas coisas do seu trabalho ou no seu trabalho, mas você gasta um pouquinho de tempo tutando
pensando a respeito sobre o propósito do seu trabalho, o sentido do seu trabalho. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou trabalhando nesse setor? Por que estou trabalhando nessa atividade? Será que eu quero realmente trabalhar nessa área o resto da minha vida? Será que eu quero ser um empresário o resto da minha vida? Eu não estou aguentando mais. Será que eu quero ser um autônomo o resto da minha vida? Ou será melhor eu gastar um tempo estudando, passar num concurso público, e aí eu estou tranquilo, eu não preciso me desgastar tanto, porque eu sei que ao final do mês o meu dinheiro cai na minha conta de forma assim, sem me preocupar tanto. Os professores aí e a turma concursada vai brigar comigo depois. Não, pastor, não é bem assim. Então, como esse emprego está afetando a minha vida como ser humano? Vale a pena? Vale a pena eu trabalhar no que estou trabalhando? Vale a pena eu gastar tempo da minha vida exercendo aquilo que eu estou fazendo? Será que vale a pena? Curiosamente, à medida que nós vamos conversando com crentes, e até mesmo descrentes, mas sobretudo com cristãos, nós percebemos que essa preocupação a respeito do sentido e do propósito do trabalho aparece em seus corações. Qual a relação do seu trabalho com o Evangelho? Como é que você pode manifestar a graça do Senhor? Aonde você trabalha, com o que você trabalha, ou com as pessoas com as quais você trabalha? Essa é a proposta de Salomão nesse texto. O Salomão aqui agora no texto que nós lemos, o texto em análise, ele vai mostrar que o trabalho é um grande paradoxo. O trabalho é ao mesmo tempo frustrante, mas o trabalho é ao mesmo tempo algo satisfatório. O assunto trabalho para Salomão é um grande paradoxo. Porque às vezes nós enxergamos o nosso trabalho, aquilo que fazemos, pelas lentes da satisfação. E logo dizemos, como o velho filósofo chinês, o Confúcio, que dizia: escolha uma ocupação de que goste e não terá que trabalhar nenhum dia. Assim, às vezes olhamos o nosso trabalho pelas lentes da satisfação, como o velho chinês filósofo. Escolha aquilo que você gosta e nunca terá que trabalhar, mas tem dias, tem segunda-feiras nas nossas semanas, que nós acordamos e dizemos, como o grande filósofo mexicano, Senhor Madruga, do Chaves. Lembra do Chaves? Que pena que não passa mais. Você lembra do seu Madruga? O seu Madruga olhava para o trabalho pelas lentes do tédio e ele dizia: não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. E o coitado nunca conseguia pagar o aluguel para o seu barriga. Por quê? Porque para o seu Madruga, ele olhar para o trabalho, ele olhava o trabalho pelas lentes de algo entediante, de algo ruim. Ruim é ter que trabalhar. Então perceba o seguinte: Salomão agora, ele migra de um assunto para um outro. E o que eu estou cada vez mais encantado com o texto de Eclesiastes é a forma como o Salomão, ele trata de assuntos tão vívidos, assuntos tão práticos para a vida cristã, e talvez numa outra leitura de Eclesiastes você nunca tinha percebido isso. Não é? O Salomão, o pregador, ele fala sobre adquirir conhecimento, educação, ele fala sobre ganhar dinheiro, e agora o Salomão vai falar sobre trabalho. O que tem a ver o trabalho que você realiza semanalmente, seja em casa, seja fora de casa, com o Evangelho? É isso que o Salomão vai tentar mostrar para nós, mas por favor, não perca de vista aquilo que Salomão é. E como Salomão observa a vida em alguns sentidos da sua própria existência. O Salomão não enxerga a vida e as coisas por uma lente muito legal em algumas de suas falas. Ele vê algumas coisas um pouco sombrias, e não diferente ele vai ver o trabalho também nessa perspectiva, nesse primeiro momento. Eu quero ensinar duas coisas para vocês nessa noite. Eu queria falar nessa noite sobre por que o trabalho é tão satisfatório, mas ao mesmo tempo o trabalho é tão frustrante na sua vida.
Por que tem dias que você vibra com o seu trabalho? Mas tem dias que você encara o seu trabalho como algo apenas necessário a fazer, mas não tão gostoso. Por quê? O Salomão vai falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos com ele, então? Eu queria, então, destacar duas coisas aqui. A primeira coisa é que nessa vida o trabalho é duro e frustrante. Nessa vida o trabalho é algo duro e frustrante. Seja aquilo que você faça, o trabalho é duro e frustrante. Eu preciso falar disso, mas eu preciso revisitar Gênesis, capítulo 1, aliás, capítulo 2. Eu preciso que você preste um pouco atenção. Se você puder, vai lá em Gênesis capítulo 2, o verso 15. Eu preciso dessa informação. Põe o dedo aí onde você está e volte lá. Gênesis capítulo 2, o verso 15. O narrador diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Pense comigo. Desde o princípio, a intenção de Deus era que os seres humanos pudessem trabalhar. Você foi criado para trabalhar, preguiçoso. Você foi criado não para pensar como seu madruga, mas Deus criou você para trabalhar. No Éden, o trabalho de Adão e Eva deveria ser algo perfeitamente prazeroso. Não havia qualquer tipo de fadiga no Éden. Não havia nenhum tipo de tédio no Éden. Porque Deus criou tudo muito perfeito. Não havia competição no trabalho de profissionais com profissionais. Olha só, quem é aquele lá da minha área que está se destacando? Eu preciso saber o que ele faz, porque eu quero fazer aquilo que ele faz e ainda mais. Não tinha isso. Não tinha esse tipo de relação no Éden. Não tinha uma competição impiedosa. Não existia no Éden nenhum senso de futilidade no trabalho. O trabalho deles era apenas uma questão de colher as bênçãos de Deus. No entanto, o pecado em Gênesis 3 acontece. Você não pode olhar apenas o assunto pelas lentes da criação, apenas, embora deva, mas também pela queda. O pecado entrou no mundo, afetou todas as coisas, e afetou até a mesma forma como nós trabalhamos agora, depois do pecado. Aquele solo que produzia muito, de forma muito vigorosa, agora até o solo é abalado, agora até o solo é prejudicado. Agora, para tirar mantimento do solo, você que é agrônomo, você que trabalha nessa área, há de saber que é isso aqui. Precisamos adubar, precisamos fazer isso. Nunca precisou no Éden. Isso acontece depois da queda. Então, ao cair em pecado, os nossos primeiros pais que nos representavam trouxe um grande legado maldito a nós. O trabalho agora não é algo tão prazeroso assim. Mas depois do pecado, o trabalho se tornou algo entediante muitas vezes. Vivemos agora e trabalhamos pelo nosso sustento. É por isso então que as nossas segundas-feiras, então, às vezes, é cansativo. Olhamos para ela e falamos assim, há uma semana pela frente. Mas Salomão, de forma tão sábia, gente, ele vai mostrar para nós, do verso 18 a 23, diversas causas do porquê o trabalho te aflige hoje. O Salomão, ele tem uma percepção tão clara disso. E ele vai mostrar, olha, sabe por que hoje o trabalho é algo enfadonho? Você sabe por quê? E ele começa então a listar algumas coisas aí a respeito do trabalho como algo que aflige o ser humano. O Salomão diz: o trabalho se torna frustrante quando nós pensamos em quem desfrutará daquilo que nós estamos conquistando hoje com tanto esforço. Isso nos aflige. Quando você pensa naquele que vai desfrutar dos frutos que você está plantando hoje com suor. Se não perceba o que Salomão diz no verso 18. Ele diz:
desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol. Ele está dizendo assim, aquele trabalho, sabe, que eu acordava a segunda-feira de manhã para trabalhar, eu desprezei aquilo. E lembra que agora nós estamos falando de um Salomão velho que está olhando para trás da vida, ou da vida dele. E ele diz, eu desprezei todas as coisas pelas quais eu me esforçava debaixo do sol. Por que, Salomão? Ele diz, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Ele diz assim, que miséria. Eu vou trabalhar, e quem vai colher o outro? O meu filho, o meu neto. Mas ele continua, e quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre o que eu realizarei com todo o meu trabalho. Ele está dizendo assim, meu Deus, por que tem que ser assim? Por que eu vou ter que trabalhar? E o genro mala vai pegar tudo. Vai pegar tudo que eu produzi. E quem me garante, Salomão dizendo, quem me garante que esse miserável vai ser um tolo ou um sábio? Quem me garante que ele vai dar continuidade em tudo aquilo que fiz? Acordando de madrugada, dormindo à noite, suando, trabalhando como um doido, pagando as dívidas e economizando aquilo que podia. E agora eu vou morrer e um dia, um genro mala vai catar o meu. Quem me garante que não é uma nora encrenqueira que vai pegar tudo e vai gastar comprando roupas e joias e viagens, e vai gastar tudo como fumaça, tudo que eu ajuntei na vida. Isso está trazendo preocupação para o Salomão. Quando eu penso naquele ou naquela que poderá usufruir do meu trabalho, isso me desespera. Esses dias, alguns dias, eu conversava com uma pessoa, um rapaz, e eu pensava estar falando sério com ele. Depois daquela pregação do Eclesiastes aqui, que eu falei, olha, a gente tem que cuidar da nossa família, não sei se você se lembra, faz ali um seguro de vida, etc. E aí eu estou conversando num tom sério com ele, me parece que ele também estava conversando num tom sério comigo, até ele falar assim, pastor, você quer saber? Eu vou fazer seguro de vida nada para minha esposa. Eu morro, você já sabe. Eu fico aqui trabalhando igual um louco, desesperado, passo seguro de vida para a mulher, eu morro, e aí ela vai pegar tudo e gastar com um próximo marido, e eu vou custear tudo isso? Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, não pensa assim. Não pensa assim, senão você vai morrer de desgosto. O que me adianta trabalhar, e eu nem sei quem vai herdar aquilo que eu vou deixar? O trabalho nos aflige. Mas o Salomão também diz que o trabalho nos aflige quando nós fazemos aquilo que não gostamos. Que trabalho chato. Que trabalho chato. Eu não suporto fazer isso. Você já viveu essa sensação de estar desperdiçando o seu tempo? Você está desperdiçando a sua criatividade. Você está desperdiçando a sua astúcia, a sua inteligência. E às vezes nós trabalhamos com aquilo que nós não gostamos, não por falta de opções, mas porque nós queremos o dinheiro daquilo que vem pelo enfado. A ideia de sofrer 8 horas por dia fazendo aquilo que odiamos somente pela grana no final do mês. Eu odeio o que faço, mas trabalho porque preciso ganhar o final do mês, até porque eu preciso comprar o meu iPhone, eu preciso comprar isso e aquilo outro, eu preciso divertir, eu preciso sair por aí, eu preciso viajar, eu preciso financiar um carro, eu preciso fazer qualquer coisa. Ou talvez nós trabalhamos com a pretensa intenção de deixar um legado melhor para os nossos filhos e netos. Será que vai mesmo? Será que vai mesmo? O Salomão está pensando nisso. Que chatice. Que chatice trabalhar naquilo que eu não tenho vocação.
Que chatice acordar pela manhã e falar assim, nossa, eu já vou ter que ir para aquele lugar, que algo estressante, que algo patético, que algo ruim. E aí ele diz ainda que um outro fator da frustração no trabalho é o fato de não sermos reconhecidos pelo que fazemos. Sabe aquilo que você dedicou tempo, energia, e ao final do realizado você não recebeu um ao menos obrigado. Ah, ok, eu fiz para a glória de Deus. Uhum. Mas é bom ouvir assim, cara, que legal, ficou bom o que você fez. Qual é o problema disso? Ou qual é o problema de você falar isso? Larga de ser ranzinza. Obrigado. Seu trabalho ficou legal. Olha, ficou mais do que aquilo que eu pensava. Não tem nada pior do que você trabalhar, se afadigar, gastar a energia, gastar toda a sua criatividade, e a pessoa olhar para você e dizer assim, você não fez mais que a sua obrigação. Isso aí é lamentável, isso mexe com a gente. Em algum momento as pessoas não vão valorizar aquilo que você faz. Em algum momento as pessoas não vão valorizar todo o seu esforço. Isso é algo natural. E por melhor que seja o nosso serviço, ainda não conseguiríamos nunca suprir a expectativa das pessoas. Não vamos. E talvez isso torne o trabalho algo frustrante para nós. E aqui, deixa eu abrir um parentezinho. Aqui reside todo o problema. Se a sua identidade está naquilo que você faz, você será extremamente afetado no momento que aquilo que você faz for desprezado. Se você é a sua profissão, no dia que alguém criticar a sua profissão, você vai ter sérios problemas emocionais. Porque você acha que você é aquilo que você faz, você não é aquilo que você faz. Eu não sou o pastor Juliano, eu sou Juliano. Tenho vontades como você, inclusive vontades pecaminosas. Eu tenho um ofício, pastor. Eu posso deixar de ser pastor, mas eu não posso deixar de ser Juliano. Eu posso deixar de ocupar o meu ofício, mas eu não posso deixar de ocupar a minha pessoalidade, porque no dia que eu deixar de ser Juliano, eu morro. Então você não é o que você faz. Você é uma pessoa lavada por Cristo, assegurada por Ele, vocacionada por Ele, e que realiza um trabalho. Mas no dia que você deixar de fazer o trabalho que você faz, você continua sendo amado por Deus da mesma forma, porque Ele não te ama por aquilo que você faz ou desempenha, Ele te ama por aquilo que Ele fez na cruz. Então, por favor, saia dessa depressão, de pensar assim, poxa vida, alguém me criticou, oh meu Deus, e agora o que eu faço? Você não é o que você faz. Que critique, que fale, aliás, se você não gostar do ofício, da forma que eu ocupo o meu ofício, pouco importa. Pouco importa. Há uma pessoa atrás do ofício. Aliás, isso deveria ser uma motivação até mesmo mais de respeito. Quando você critica um funcionário, um empregado, talvez porque ele não esteja fazendo aquilo que você queria, a sua expectativa, e você o despreza, você está desprezando a pessoa. Porque atrás do ofício tem uma pessoa. Quando você é arrogante, mal educado com um garçom, só porque ele não te atendeu na hora certa, lá no pit dog, no restaurante ou na churrascaria, você está sendo tolo, porque você está ofendendo uma pessoa, não apenas o garçom. Quando você é mal educado com um frentista de posto, você não está ofendendo apenas aquele do ofício, mas você está ofendendo a pessoa. Então Salomão está dizendo assim, sabe? Não importa a sua ocupação. Ao menos se ela for bíblica, né? Por favor. Uma hora vai surgir a pergunta, vale a pena? Uma hora vai surgir a pergunta, está sendo útil?
Eu vou te contar um segredo, tá? Os pastores também passam ou pensam da mesma forma. E aqui eu não estou sendo nem um pouco autopiedoso e não preciso disso. Mas aquela sensação de que vale a pena. Vale a pena gastar tanto tempo na semana preparado um sermão para pregar 40 minutos e às vezes as pessoas estão mexendo até no celular. Vale a pena você gastar tanto esforço e quando você prega as pessoas se levantam apenas porque não precisa levantar, mas porque tem um hábito de levantar e sair para lá. Será que realmente vale a pena você gastar tanta energia em aconselhar pessoas, em visitar pessoas? Será que vale a pena? E eu sei que tanto quanto, da mesma forma que acontece comigo, acontece com você no seu trabalho. Talvez você é empresário, que fica lá vivendo no limite, pagando os boletos todo dia. Ou você é um autônomo, que fica lá todo dia ralando, e não sobra, é para comer, é para aquilo que você produz agora, você paga essa conta aqui, aquilo que você... Aí você fala assim, cara, vale a pena isso aqui? Eu vou voltar para Guiratinga. Eu vou voltar para Guiratinga. Todos nós passamos por esses questionamentos. Todos nós. Sabe por quê? Porque o trabalho debaixo do sol às vezes é frustrante. E aí o Salomão termina essa primeira parte dizendo assim, verso 23, mesmo à noite a mente não descansa. Cara, que onda. Eu fico olhando assim o Salomão. Cara escreveu esse texto há quantos mil anos atrás? Eu falava com a Josi um dia que a gente estava voltando do culto, como a mensagem ainda é relevante. Parece que Salomão escreveu esse livro mês atrás aqui, mês passado. Ele diz, verso 23, mesmo à noite a minha mente não descansa. Eu saio do serviço, mas o serviço não sai de mim. Eu deito e eu fico pensando, o que eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que produzir amanhã, eu tenho que visitar aquele cliente, eu tenho que... E então ele diz, verso 22 e 3, que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Durante toda a vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a mente não descansa. Isso também é um absurdo. O trabalho é frustrante. Então, se você está trabalhando e você tem as suas moléstias, as suas frustrações onde você trabalha, eu digo bem-vindo, ótimo, você é tão pessoa quanto eu. Você está na média. É isso mesmo. Para de reclamar. Para de reclamar. Ah, porque o patrão nos... É isso mesmo. Se você sair desse serviço e for para outro, vai acontecer a mesma coisa. E se você sair desse aqui e virar patrão, vai acontecer a mesma coisa. Ah, mas o patrão não vai encher o saco porque eu serei o patrão e os clientes. Trabalho debaixo do sol é frustrante. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Então eu fico olhando também alguns adolescentes e jovens e falo assim, pastor, eu vou escolher aquilo que dá menos trabalho. Eu digo, não existe. Não existe. Se você for cuidar de galinha e porco lá no interior de Guiratinga, pode ser que o porco ainda te dê uma mordida no pé. Porco miserável. Vai jogar milho para a galinha, dá uma bicada bem no seu joelho. Não existe, porque todo trabalho tem os seus problemas. Salomão já tinha falado. Você pode mudar para onde você for, você vai continuar tendo trabalho, e problema, e frustração. Então quieto, faixa onde você está. Segunda coisa. Eu fico olhando para o Salomão, eu falo assim, Salomão do céu. Ainda bem que eu tenho um evangelho para ler você, porque se eu terminasse isso aqui sem o evangelho, eu falava assim, acabou. Não resta nada para nós, porque o cara termina num tom
Uma depressão parece, não dá a entender que Salomão fala assim, cara, que vida é essa? Mas ainda bem que nós temos o Evangelho, nós temos muito mais informação do que eles tinham. Nós conseguimos agora olhar para o Salomão e para as coisas que o Salomão fala de trás para frente. Eu consigo avaliar tudo o que ele está dizendo, agora porque eu já conheço a cruz, eu sei que Jesus morreu e ressuscitou, que ele vai vir. Agora eu consigo ter uma visão mais ampla e não desesperadora do trabalho de Salomão. E a segunda coisa que esse texto nos ensina é que mesmo frustrante, o trabalho gera em nós senso de prazer e significado. Mesmo afetado pelo pecado, o trabalho ainda gera alegria e prazer no coração. Se acordar de manhã e você ir para o trabalho e falar assim, poxa vida, hoje eu vou me encontrar com aquele cliente, vai dar certo, e você sai animado. Por quê? Porque é mesmo que o pecado tenha afetado o trabalho ainda gera prazer e alegria, não plenos, mas alegrias e prazeres que apontam para o trabalho prazeroso e pleno que nós teremos na eternidade. Esse misto de prazer e significado que você tem, Roberto, em atender um cliente e falar assim, poxa vida, atendi esse cliente, emprestei com gosto para esse cabra agora. Esse gosto do trabalho, do prazer de trabalhar, é um resquício muito distante do prazer que você terá em trabalhar na eternidade. E você não pensa que você vai para o céu deitar debaixo de uma rede, ficar os anjinhos tocando violino e harpa e você sem fazer nada. Você vai trabalhar. Oh, meu Deus, eu pensei que eu estaria livre de segunda-feira no céu. Você vai trabalhar, criatura, mas lá não vai ter os traços do pecado. Você não vai ficar aquela segunda-feira chata que você tem. Ah, meu Deus, eu vou fazer o que eu não gosto. Não vai ter. Porque tudo isso foi o pecado que trouxe. Então, mesmo frustrante, o trabalho gera em nós senso de prazer e significado. É isso que ele está dizendo. O verso 24 e 26, por favor, veja o que o pregador diz. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-los a quem o agrada. Isso também é inútil correr atrás do vento. Aproveitar a vida e o fruto do trabalho é algo que vem das mãos de Deus e, portanto, é algo legítimo. Tudo que você tem vindo do trabalho veio das mãos do Senhor. É por isso que mesmo depois da queda nós podemos encontrar prazer no nosso trabalho. Eu fico vendo Salomão dizendo aqui algumas coisas tão práticas para nós. Eu quero falar e depois eu vou para o final, concluindo e aplicando isso para nós. Salomão está dizendo aqui que nós devemos aprender a aproveitar o fruto do nosso trabalho. Cara, para um pouco de nóia, vai. A vida não é só trabalhar, não. A vida é curtir o trabalho. A vida é curtir os frutos que o trabalho te dá. Então, às vezes nós temos dificuldade com isso. Talvez seja o senso de culpa, de falar assim, puxa, eu não posso me dar o luxo de tirar as férias com a minha família e ir para um lugar legal. Meu Deus do céu, eu não posso fazer isso, tem que trabalhar. Pelo amor de Deus, o trabalho se tornou um ídolo para você não viu. O Salomão está falando, desfrute dos frutos do seu trabalho. Talvez você não consiga fazer isso, seja por causa da ideia de que nós sempre temos que ser produtivos o tempo todo. Por quê? Por que você tem que ser produtivo em tudo? Todos os negócios têm que sair 100% do jeito que você programou? Por que você tem que agradar sempre os seus clientes? Por que o pastor tem que pregar
sempre bem no domingo, por quê? O Salomão está dizendo assim, meu irmão, curta um pouco a vida. Então, eu lembro de uma frase do Leon Tolstói que diz assim, em nome de Deus, pare um pouco, pare de trabalhar e olhe ao seu redor. Talvez você só vive trabalhando, você não vê seus filhos crescendo. Talvez eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, trabalho à noite. Meu irmão, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero. Porque eu sei que nunca a igreja vai me obrigar a fazer isso aqui. Mas no dia que me obrigar a trabalhar cedo da tarde à noite, eu falo assim, toma aqui, tchau. Porque isso não é o que Deus desejou para nós. Você precisa olhar para o lado. Você precisa sair e falar assim, hoje eu não vou. Hoje eu já trabalhei o suficiente, eu vou pegar minha esposa, minha filha, e pegar os meus filhos, e eu vou sentar ali no espetinho da esquina, e eu vou ficar olhando para o lado. Eu vou me programar para pagar uma viagem, para nós irmos em família, porque eu quero olhar para o lado. Desfrute dos frutos do seu trabalho. Isso é bênção. Não há problema nenhum. A gente fica assim, com aquele negócio da teologia da prosperidade, então a gente já fica escaldado, não pode falar nada. Mas, cara, se você trabalha, você paga suas dívidas, se você tem projetos, compra uma casa boa. Qual o problema? Procura aí o Lucas, a Nayane, casal corretor. O Arcione também. Quem mais? Aqui só, né? O Márcio. Da Kate. Se você tem condições de dar ter um carro melhor, qual é o problema disso? Aliás, pensa você que eu troquei de carro, não. Eu estou com um carro ali, é alugado, tá? Eu cheguei, pastor, está com um carro novo? Não, é alugado. Foi a Junta de Missões Nacionais que alugou para eu e o Diego fazer um trabalho ontem. Mas qual é o problema? Parece que nós temos um senso de culpa de que não, eu não posso. Por quê, cara? Salomão está dizendo, desfrute do fruto do seu trabalho, com responsabilidade. Não vai dever às pessoas, não estou falando para você fazer irresponsabilidade, mas se você paga suas contas, se você vive, qual o problema de você ter um conforto? Desfrute do fruto do seu trabalho. Vou terminar, gente. Eu quero terminar pensando no seguinte. Qual é o propósito do trabalho na vida do cristão? Por que você vai acordar amanhã, pela manhã, e você vai à luta? Por quê? Por algumas razões. Meu querido, deixa eu terminar falando isso para você. Quero falar 3 coisinhas rápidas aqui. Meu querido, eu quero falar para você que está me ouvindo aqui ou lá, que o propósito do nosso trabalho é amenizar as desgraças e dores desse mundo mau. Deixa eu repetir isso. O propósito e o significado último do seu trabalho é amenizar as desgraças e dores desse mundo mau. Deus nos deu vocações e nos colocou no exercício de variadas funções desse mundo para um propósito último, o representar em todas as esferas da sociedade. Deus nos dotou de vocações diferentes e disse assim, vai pelo mundo. Um vai ser corretor, um vai ser bancário, um vai ser pastor, um vai ser advogado, um vai ser empresário, um vai ser vendedor, um vai ser médico, um vai ser enfermeiro, um vai ser fotógrafo, um vai ser isso. Deus falou assim, vão. Mas Deus nos dotou com essas vocações, não apenas para ganhar dinheiro. Ele diz, vão, a fim de que possamos agora refletir a graça do Evangelho nesse mundo ao redor que vivemos. Ele disse assim, eu salvei vocês
Pelo sangue de Cristo eu elegi vocês, vocês fazem parte da família, e agora por graça eu dei a vocês vocações diferentes, e disse a vocês assim, vão, mas vão com um propósito, um sentido, um significado. Faça o mundo melhor pela graça do Evangelho, aonde você estiver com as suas vocações. Então, meu queridão, deixa eu te falar um negócio. O médico cristão precisa entender de que não exerce a sua função apenas para ganhar dinheiro, mas Deus o colocou, o dotou de inteligência, de competência, e o colocou no hospital, no corredor do hospital, para tratar as enfermidades que assolam e matam as pessoas. Olha só como você está fazendo com que o mundo seja menos desgraçado. Deus falou, eu dei essa vocação para você, te dei condições de estudar, agora seja uma bênção nos corredores de hospitais, onde pessoas estão morrendo, famílias chorando, enlutadas, porque acabou de perder um ente querido. Vai lá. Você é um representante meu ali. Tente ajudar pessoas, a fim de que esse mundo seja menos desgraçado um pouco. Deus pegou você, advogado, cristão, e o dotou de competência, para você exercer a sua função, e ao exercer a sua função, você possa ajudar a minimizar as injustiças desse mundo permeado por falcatruas. É você olhar a pessoa, saber a desgraça que ela está vivendo, saber que ela está sendo injustiçada, e você se compadecer dela, você usar a sua competência para fazer as coisas menos desgraçadas na vida dessa pessoa. Foi para isso que Deus te capacitou. Falar do bancário, tá, Roberto? Às vezes você trabalha no banco, você é corretor. Cara, Deus não colocou você lá para você chegar lá, um velhinho aposentado, não consegue nem andar direito, já está por aqui endividado, porque os filhos endividaram ele. Ele chega lá assim e fala, meu filho, eu estou precisando de um empréstimo aqui. Aí você vai lá e acaba de sangrar. Tem um empréstimo aqui, algo muito bom para você, o juro, o cara, você mata. Você mata o velho. Pelo contrário, querido, Deus te colocou onde você está, para você amenizar a desgraça das pessoas. Foi para isso. Não foi para você ganhar dinheiro. Deus vai colocar no seu prato, mas para que você pudesse o representar lá. Se você não enxerga o seu trabalho dessa forma, você será um profissional sempre frustrado. E aí eu fico encantado, né? Porque nós trabalhamos para Cristo. E, portanto, nós temos novas obrigações, turma. O Evangelho reorienta a forma de enxergarmos o nosso trabalho. Ei, estou terminando. Quando nós nos tornamos cristãos, nós fomos convencidos de que a nossa vida é orientada pelo resumo de todos os mandamentos. Qual é? Amar a Deus e ao próximo. Meu querido, não importa o que você faz, se for bíblico, você está trabalhando por algo diferente daquilo que o seu colega de trabalho trabalha. Se você é um salvo em Cristo Jesus e entendeu o Evangelho, você vai trabalhar por uma motivação diferente do seu colega de trabalho. Sim, dinheiro é bom. Se você puder ganhar, ganhe o seu dinheiro. O avanço das nossas carreiras é importante, avance. Mas no final, o trabalho serve para nos fazer amar mais a Deus e amar melhor as pessoas.
Esse é o propósito do trabalho à luz do Evangelho. Deus usa as circunstâncias do seu trabalho para mostrar a você os vislumbres da graça dele. Todos os dias você vê a graça de Deus no seu trabalho. Todos os dias. Todos os dias você acorda pela manhã, pega o seu negócio e vai para o seu trabalho, e Deus está jogando para você assim as purpurinas da graça sobre você. Talvez você não enxerga, mas está lá. Deus colocou você onde você está para trabalhar, para fazer você amar melhor as pessoas. Não explore pessoas. Não veja as pessoas como negócio. Não use as pessoas para se projetar. Quando você orienta o seu trabalho pelo maior de todos os mandamentos, amar a Deus e amar as pessoas, eu mudo a forma de enxergar o meu trabalho. Você vai sair amanhã para trabalhar com uma nova perspectiva. Eu vou trabalhar porque amo a Deus. E Deus está usando da minha circunstância, do meu trabalho, para me moldar a imagem de Jesus Cristo. Olha quanta graça há no meu trabalho, que bom. Eu vou usar dos meus relacionamentos, eu vou usar do contato com pessoas para abençoar pessoas. Eu não vou explorar pessoas. Eu vou abençoar pessoas. E por fim, algo mais maravilhoso. Algo mais maravilhoso. Ô querido, você trabalha por uma recompensa muito melhor do que o dinheiro. Eu termino com isso. Você trabalha para uma recompensa muito melhor e maior do que o dinheiro. A recompensa que Jesus oferece é muito valiosa. E o Paulo, apóstolo, sintetiza da seguinte forma: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Meu querido, quando nós aceitamos essa verdade, cremos nessa verdade, o Evangelho vai mudar a forma que nós abordamos o nosso trabalho. Quando eu olho o meu trabalho pelas lentes do Evangelho, eu não vou mais confiar no meu trabalho para oferecer recompensas absolutas a mim. Porque eu sei que Jesus garantiu para mim recompensas muito maiores na cruz do que as recompensas que o trabalho humano pode me oferecer. Você já é recompensado. Você foi salvo. Essa é a maior recompensa. Nosso trabalho é importante e significativo. Mas nunca será a fonte total da nossa alegria. A nossa alegria está garantida em outro lugar, gente. A nossa garantia, nossa felicidade está garantida na eternidade com o Senhor. Então não veja o seu trabalho apenas como algo para ganhar dinheiro e ficar rico. Se você puder fazer isso, Deus vai te abençoar, amém. Mas amanhã, segunda-feira, ao trabalhar, ao sair para o seu trabalho, saia com uma nova perspectiva. Eu quero fazer o mundo menos desgraçado. E tentarei fazer isso com a vocação que Deus me deu. Saia orientado pelo maior de todos os mandamentos, amar a Deus e as pessoas. Eu vou amar a Deus no meu trabalho amanhã. Eu vou ver a graça dele no meu coração amanhã. Todas as oportunidades que tiver, eu vou abençoar a pessoa. Veja o seu trabalho. Vamos orar.
Senhor, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque nos cabe apenas abri-la e meditar nela. E descansamos que o Senhor faz tudo por nós e em nós. Precisamos fazer apelações, não precisamos fazer nada além daquilo que o Senhor diz. Abre a Bíblia, leia a Bíblia, exponha a Bíblia. E o Espírito Santo trabalha através da Bíblia. Ó Deus, a minha oração nessa noite é que essa mensagem do Evangelho possa ajudar os meus irmãos, orientá-los a serem mais efetivos e fiéis no trabalho que desempenham. O pão de cada dia é o Senhor que dá. Obrigado pelo trabalho que temos. Que nós possamos enxergar graça nele. Eu quero orar pelos desempregados nessa noite. Aqueles que estão lutando para entrar no mercado de trabalho e por alguma situação não estão conseguindo. Senhor, abra as portas para esses queridos irmãos. Que o Senhor, que é o Deus do milagre, da provisão, da providência, possa intervir com graça. Cuide dos nossos corações. E também, ó Deus, nos dê contentamento com aquilo que a gente tem. Dê contentamento para nós. Essa é a minha oração. Obrigado por estar aqui com os meus irmãos e poder, com a Bíblia aberta, passar esse tempo com eles. Vamos receber a bênção do Senhor. Você pode ficar em pé? Agora, amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e até a volta de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham uma boa semana.